Agora nós vamos para a aula 9 e 10, da página 128 do Bienal. Nesse módulo, a gente vai falar sobre ângulos, tá bom? Então, creio eu, pelo menos os alunos que tiveram uma aula aí comigo, eles já aprenderam, mas os outros eu não sei, mas enfim, né? Vamos aprender juntos aqui. Ângulo, sigam de vocês, tá? Porque às vezes fica difícil do foco aqui, tá? Mas na hora da explicação do exercício eu tento focar o tanto quanto for melhor possível, tá bom? O ângulo é a região convexa do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem e não opostas. Veja bem, eu tenho a origem aqui ao V, tá? Então, aqui eu tenho uma semirreta, aqui eu tenho outra semirreta. E o ângulo tá aqui, ó, no encontro delas, tá bom? Aqui é meu vértice, tá? E aqui eu tenho a semirreta VA, né? Que pode ser escrito assim, ó, segmentos VA. E pode ser escrito assim, ó, VB, tá bom? Então, daqui até aqui, tá certo? E nosso ângulo tá aqui no meio, tá? Espero que vocês estejam vendo aí direitinho, tá? Deixa eu melhorar o foco aqui, porque tá aqui, tá. Elementos. Lados, as semirretas VA e VB, eu acabei de falar. Vértice é o ponto V. Nomenclatura, ângulo AVB, ou seja, AVB ou BVA. Então, tanto faz aí, tá bom? E o ângulo é o ângulo V. A medida de AVB é congruente a alfa, ou correspondente a alfa, tá? Com 0 menor que alfa, que é menor que 180. Quer dizer o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, é menor do que 180. Bem claro, né? O ângulo alfa é menor que 180, mas é maior que zero. Vamos para definições aqui de ângulos complementares e ângulos suplementares. Dois ângulos de medida alfa e beta são chamados de complementares. Complementares é quando eu tenho ângulos que se complementam para 90 graus. E ele deu um exemplo aqui, ó. Exemplo, 20 e 70. 20 mais 70 é igual a 90, tá? Então, um complementa o outro para 90. Se eu tivesse, por exemplo, o ângulo de 30 graus, o complementar seria quem? Seria o de 60, porque 30 mais 60 é igual a 90, tá? Então, complementar, complemento, tá bom? Dois ângulos de medida alfa e beta são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é 180. Isso é, alfa mais beta é igual a 180. Aí ele deu esse exemplo aqui, ó, 130 e 50. Se eu somar 130 e 50, eu vou ter quanto? Eu vou ter 180, tá? Então, se eu tiver um ângulo de 100, o meu suplemento é 80, porque 100 mais 80 é igual a 180. Agora, se eu tiver um ângulo de 100 graus e pedir o complemento, né, o ângulo complementar dele, então a solução é vazia. Opa, fiz errado aqui. Solução, tá certo, vazia, tá? Desculpa aí, gente, deixa eu apagar aqui, tá? Solução vazia. Pode colocar assim ou assim, né? Solução vazia, tá certo? Agora, continuando aqui. Então, o ângulo complementar complementa para 90. Suplementar suplementa para 180. Aí eu tenho dois ângulos, tá? Que são chamados ângulos opostos pelo vértice. Quando os lados de um são semirretas opostos ao lado do outro. O vértice está aqui. O que quer dizer? Se esse ângulo for de 50 graus, esse outro também vai ser de 50 graus. Tudo bem? Então, se esse é de 50, esse é de 50. Lembrando que, se eu prolongar aqui e aqui,
né? Eu vou ter 360 graus. Mas para pensar, se por um acaso no exercício pedir o valor desse ângulo aqui, então eu tenho uma meia-lua. E essa meia-lua, então eu teria, vamos supor que aqui fosse um ângulo de 50 graus. Então eu teria o suplemento, o que falta para 180, tá? Então eu teria aqui o 130. 130 mais 50, 180. Então esse pedacinho aqui vale 50 e esse pedacinho aqui vale 130, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar de bissetriz. Deixa eu dar um foco aqui. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem do vértice desse ângulo e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, tá? Ou seja, dois ângulos iguais, tá bom? Na figura abaixo, a semirreta VS é a bissetriz do ângulo AVB. O que ele quis dizer? Ó? Quis dizer que eu tenho esse ângulo AVB, né? Então, eu tinha um ângulo aqui, ó. Vamos supor que seja esse ângulo aqui, ó. Eu queria dividir esse ângulo no meio. Eu construí a bissetriz. Como que constrói a bissetriz? Deixa eu pegar aqui meu compasso. A ponta seca aqui em B, tá? Então, você vem aqui e traça uma medida qualquer. Eu vou fazer diferente da que tá lá no livro, porque senão vocês não conseguem ver. Então, eu tracei um arco aqui, ó. Ponta seca em V, tracei um arco, tá? Vou meio... Deixa eu apertar bastante aqui. Tracei um arco. Com a medida maior que a metade aonde eu tracei o arco, vocês vão fazer um outro arquinho aqui, ó. Em cima, aí vem aqui onde eu marquei, embaixo também. Onde as duas retas, desculpa, onde os dois arcos se interceptaram, você constrói um segmento aqui, ó. E esse segmento, ele vai dividir o ângulo AVB ou BVA em duas partes iguais. Isso quer dizer o seguinte, se esse ângulo for de 50 graus, né, o ângulo total, o alfa aqui vai ser de 25, e esse outro alfa aqui também vai ser de 25, tá bom? Isso chama bissetriz. Agora, quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, isso daqui, ó, fala muito de teorema de Tales, mas vamos lá. Quero ensinar para vocês o que acontece. Eu tenho uma reta R e uma reta S. Esses dois tracinhos aqui, ó, deixa eu ver se dá foco. Opa, melhorar isso, né, gente? Aí, R paralela a S, que é equivalente a alfa congruente a B. O que significa isso, gente? Significa o seguinte, ó. Quando eu tenho uma reta aqui, outra aqui, elas são paralelas, tá? Eu sei que elas são paralelas. Então, reta, porque ele falou aqui, ó, que elas são paralelas, ó. R paralela a S. Então, eu sei que elas nunca vão se encontrar. E essa daqui é chamada de transversal. Ela tá cortando as duas. Então, aqui ele me deu um ângulo, chamou ele de ângulo alfa. E aqui ele me deu um ângulo que chamou o ângulo de beta. Todos que tiverem nessa direção de alfa, opostos pelo vértice, eles terão o mesmo valor. Então, o que eu posso falar? Que nessa direção aqui, ó, terá o mesmo valor, tá? Então, se esse ângulo aqui for um ângulo de 40 graus, aqui também vai ser de 40. Se esse ângulo for de 40 e 40, aqui também vai ser, ó, porque eles são opostos pelo vértice. Então, toda vez que tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, todos que estão nessa direção, eles têm a mesma medida, tá bom? Aí, o que vai acontecer é, aí o outro ângulo, e se pedir esse outro ângulo aqui, ó, se, né? Pedir esse outro ângulo. Se pedir esse outro ângulo, o que está de frente a ele tem a mesma medida. Olha aqui, se pedir esse ângulo aqui, o que está de frente a ele tem a mesma medida. Só que aí você tem que pensar o seguinte, ficou feio aqui, né, gente? Mas, vamos lá. Que meia lua é igual a 180 graus. Se eu tenho 40 aqui, aqui vai ser 140.
Por quê? Porque é o que falta para 180. 140 mais 40 é igual a 180. E todos eles, ó, esse aqui vai ser 140, esse vai ser 140 e esse vai ser 140, tá bom? Então, é desse jeito que faz aí quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, agora, tá? Pra gente terminar a nossa aula de hoje, tá? Eu vou desligar aqui o vídeo e vou virar a câmera, tá bom? Pra gente poder conversar.